Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, em formato de aula, né? Um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1 da segunda parte do livro, que fala sobre os espíritos. Então, é o capítulo dos espíritos. Nós já passamos pela origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, e hoje nós vamos falar sobre a escala espírita. Essa parte aqui é uma parte bem grande, então eu vou dividi-la em várias aulas, tá bem? Para não ficar cansativo e a gente poder compreender melhor, né? Absorver melhor a matéria, tá bem? Então vamos à aula. Chegar lá. Só um momento. Quem tiver o livro pode abrir o livro para estudar junto. Não esqueçam de deixar o seu like, fazer comentários, perguntas, compartilhar o vídeo, né, com os amigos. Isso é muito importante para o nosso trabalho e para a gente divulgar, né, essa matéria, que é muito interessante, responde muitas perguntas. Bom, nós estamos na escala espírita. E aqui, em primeiro lugar, na pergunta 100, ou no item 100, nós temos observações preliminares. Então, são observações para que a gente entenda do que se trata a escala espírita antes da gente estudar ela, tá? Então, a gente vai ficar nessa matéria hoje, olha. A classificação dos espíritos se baseia no quê? No grau de adiantamento deles. Que mais? Nas qualidades que já adquiriram e no que mais? E nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Eles ainda precisam se livrar de algumas imperfeições, né? Então, a classificação, a gente tem 1, 2, 3 coisas nas quais ela se baseia. Então, tem o grau de adiantamento, é uma, qualidades que já adquiriram é outra, e imperfeições que ainda terão de despojar-se é a terceira, ok? Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Então, ela não é uma classificação para que a gente pense assim, isso aqui é o certo e não tem mais nada melhor do que isso. Não, ok? Isso é para que a gente possa entender um pouco dos diferentes tipos de espíritos, tá? Mas é claro que existem várias... É tão variado que não é muito certo a gente fechar, né, um espírito numa classe, tá? Porque ele pode estar em 2 classes ao mesmo tempo, ou ter muita perfeição numa coisa, pouca perfeição em outra, então vai variar, tá bem? É só pra gente ter uma noção mesmo. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. Então, considerando como um conjunto, vai ter um caráter definido, vai ter uma característica, vai ter um tipo definido. De um grau a outro, a transição é insensível e, nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Então, não dá para falar que o espírito é tão preto e branco, entendeu? Tem muitas graduações de cinza, muitos tons de cinza entre uma coisa e a outra. Então, você não pode dizer que um espírito é completamente assim ou assado, tá? Ele varia muito. Bom, continuando. Porém, entretanto, contudo, desculpem, podem, né? Pois formar-se maior ou menor número de classes. Então, a gente até pode construir outras classes, né? Conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Então, se você for fazer uma pergunta a respeito dos espíritos, a gente pode até criar outras classes.
Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Então, quando a gente fala sobre classificação científica, dá na mesma, tá? Porque vai variar do ponto de vista de cada cientista. Então, ele vai querer classificar as coisas de maneiras diferentes, tá? E todas estão certas, na verdade, mas não tem nenhuma que seja absoluta, seja única. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Quer dizer que as bases continuam sólidas. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Então, quando eles fizeram a pergunta aos espíritos sobre uma classificação dos espíritos, muitos deles fizeram deram respostas assim que não bateram umas com as outras, sabe? Uns consideraram uma coisa, outros consideraram outra, mas não significa que estavam errados. Todas têm valor, todas as categorias. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Então, algumas pessoas, né, que estavam participando dessa investigação, tiveram algumas que ficaram presas a essas categorias, a essas ideias. Entretanto, Kardec diz aqui que mesmo os espíritos não dão importância a isso, tá? Para eles, para os espíritos, o pensamento é tudo. Olha só, ele fala que o pensamento é tudo para os espíritos. E os espíritos deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então, essa forma sistemática de pensar é mais de nós, dos que estamos encarnados, do que deles, os espíritos. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista a de que, entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Então a gente tem que. Kardec dá uma advertência, né? Faz aqui um apelo para que a gente tome cuidado para não achar que os espíritos sabem de tudo, tá bem? Continuando, qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado no assunto. Então, para poder fazer uma classificação, deve ser seguido um método, deve ser feita uma análise e ter um conhecimento bem profundo do que se trata. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram a primeira categoria de todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade, de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Então ele está dizendo aqui o quê? Que os espíritos que são mais limitados vão acreditar que qualquer espírito que esteja acima deles são superiores, tá? Então eles podem dizer assim, ó, só existe duas categorias, os espíritos superiores e inferiores, só isso, porque eles só enxergam isso, tá bem? Como os homens que só enxergam quem é rude e quem é civilizado. Então isso é uma característica de espíritos que possuem conhecimentos limitados. Bom, mesmo os espíritos que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes, quer dizer, eles podem ter ideias diferentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão, que nenhum cunho absoluto apresente. Então, sendo essa divisão, né, de classes de espíritos
que não é única, que não é absoluta, né? Eles, mesmo sendo espíritos superiores, eles podem ter opiniões diferentes a respeito dessa divisão, tá bem? Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sabe? Aqui ele está falando sobre pessoas, sobre cientistas, que cada um criou um método diferente de pesquisa. Sem que a botânica, né, eles eram botânicos, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. Quer dizer, apesar desses cientistas aqui terem métodos diferentes, a botânica continua botânica, tá? Não muda. Então, tá comparando esses senhores aqui aos espíritos, que são superiores e criam classificações diferentes. Eles têm opiniões diferentes. Não significa que não estejam certos, tá bem? É que nenhum deles inventou as plantas nem seus caracteres. Então, esses aqui, como eles não inventaram as plantas nem as características das plantas, eles podem mudar o método, que as plantas continuam sendo plantas, né? O método de pesquisa vai ser diferente, mas as plantas continuam sendo plantas. Apenas observaram, esses senhores, as analogias, as coisas que são parecidas, né? Segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Então, Kardec está dizendo que eles procederam da mesma forma que os cientistas, né, procederam. Eles fizeram as analogias, fizeram as comparações e, de acordo com o que eles viram assim, eles foram fazendo a diferenciação de classes dos espíritos. E ele continua dizendo assim: não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Então, ele diz que os espíritos não foram inventados por eles e nem as características foram inventadas por eles. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então, foi assim que eles classificaram os espíritos. Eles olharam para os espíritos, observaram os espíritos, julgaram eles pelos que eles falam e o que eles fazem, e depois classificaram pelas semelhanças de um para o outro, baseando em dados em informações que os próprios espíritos forneciam, tá bem? Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Então, a gente tem o número 3 aqui para dividir os espíritos no início, tá bem? Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos. Qual a característica deles? Caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito. Então, a matéria está em primeiro lugar para o espírito. E também pela propensão para o mal. Então, esses espíritos são muito mais propensos para fazer o mal. Então, essas são 2 características principais dos espíritos imperfeitos. Os da segunda, né, categoria se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria. Então, na segunda categoria, já tem o espírito na frente da matéria, mais preponderante. E pelo desejo do bem. Então, quer dizer que nessa segunda categoria eles são mais espírito do que matéria e têm vontade de fazer o bem. E quem são eles? São os bons espíritos, tá bem? A primeira categoria, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Então, esses são espíritos perfeitos, tá? Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Lembrando que este livro foi escrito no auge do positivismo, né? E do racionalismo. Então, a gente tem que entender a época no qual o livro foi escrito, para entender como o livro foi escrito, tá bem? Só nos restava, porém, relevo, né, sobressaltar, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Quer dizer que nessas 3
nessas três escalas, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros, tem vários matizes, né? Não é tudo no preto e branco, tem vários tons de cinza, né? Então, é o que ele diz aqui. Foi o que fizemos, né? Puseram subdivisões com o concurso dos espíritos, com a ajuda deles, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. Então, de acordo com a escala espírita, né, dos espíritos, vai ser mais fácil entender os espíritos, saber que tipo de espírito conversa conosco, se podemos confiar neles ou estimá-los, né? É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Então, com essa escala, a gente pode entender porque algumas comunicações ficam não são muito boas, né? Então ficam assim com algumas anomalias, com alguns defeitos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. Então quer dizer que os espíritos eles não ficam para sempre numa classe, né? Sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Então o processo é gradual. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então, dá para entender que alguns espíritos possam fazer parte de várias categorias, porque quando a gente fala com eles, os atos e a linguagem deles nos permite entender isso. Tá bem? Então, a gente fica por aqui na nossa aula. Espero que vocês estejam gostando, tanto quanto eu. Compartilhem, deem seu like, comentem, se inscrevam no nosso canal se vocês desejarem. E eu desejo a vocês um dia maravilhoso, um beijo grande, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!